É bom deixar claro que assim o cortisol dosado no sangue, né, o cortisol sérico, o cortisol plasmático, ele flutua ao longo do dia, né? Ele oscila, ele tem uma produção que é maior pela manhã, vai diminuindo ao longo do dia, e mesmo no período da manhã, o nível do cortisol ele é variável. Então, quando nós avaliamos uma deficiência de produção de cortisol, nós dosamos o cortisol sérico, o cortisol no sangue. Se esse cortisol vier baixo, abaixo de 5 microgramas por decilitro, por exemplo, nós prosseguimos com a investigação, que aí acho que não vale a pena detalhar tanto aqui, dosando outros hormônios, como o ACTH, que é o hormônio que a hipófise produz, que estimula a adrenal, e prosseguindo com outros testes dinâmicos. Quando nós suspeitamos de um aumento de produção do cortisol, quando o cortisol está sendo produzido em excesso, a dosagem do cortisol no sangue, ela perde um pouco, ela não tem grande importância diagnóstica, porque ela flutua. Um indivíduo normal pode ter um cortisol hoje de 7, amanhã de manhã de 17, depois da manhã de 13. Então, aí nós utilizamos outras dosagens hormonais, como dosar o cortisol na urina, coletada em 24 horas, e também dosar o cortisol na saliva à meia-noite, que é quando nós esperamos que ele esteja bem baixo. Então, assim, nós temos critérios diagnósticos bem estabelecidos para avaliar o excesso de produção de cortisol quando ele é causado por um tumor na adrenal, por um tumor na hipófise, por um tumor em algum outro tumor que produz CRH ou ACTH, que são os hormônios que vão... O CRH é produzido pelo hipotálamo, estimula a hipófise, que produz o ACTH, que vai estimular as adrenais. O que nós não temos, por exemplo, é como medir esse excesso de produção de cortisol que é induzido pelo estresse emocional no dia a dia, por exemplo, dosando cortisol no sangue. Então, nós não temos critérios bem estabelecidos, porque o nível do cortisol flutua. Então, alguém pode ter um cortisol de 15, de 17, então você não tem como dizer pelo exame que a pessoa, por exemplo, o estresse está causando aumento Sim. da produção de cortisol. Mas aí entra no que o professor Vime comentou, entra essa questão da saúde mental, como ele comentou, mas não tem como critérios estabelecidos para você mensurar o impacto disso com a dosagem do cortisol no sangue.